Tempo de Cidadania começa agora e o nosso convidado de hoje é Nelson Tavares Filho, economista, ele que foi secretário de Planejamento e Finanças do governo do estado em meados de 2010, não foi isso, Nelson? Seja muito bem-vindo no nosso Tempo de Cidadania. Muito obrigado, Suelen. Foi no governo Vilma Faria. Isso foi em 2008 até 2010. Temos aqui muitos problemas na economia, na verdade, e a gente começa com um que tem afetado muito o bolso do cidadão, um dos grandes problemas. E eu estou falando do preço da gasolina. Em muitos lugares no país existe gasolina ao valor de R$ 7,00, no Acre, no Rio de Janeiro, e até mesmo aqui no nosso estado, no Rio Grande do Norte, está muito próximo disso. Quando a gente fala em gasolina, Nelson, quais são os impostos, quais são as taxas que a gente paga no final e que o governo paga? Como é que fica essa divisão de tributos? Conta para a gente. Primeiro, quando a gente fala na Petrobras, sempre, tá, nós estamos falando em grandes números. A Petrobras, os números são sempre superlativos, coisas de bilhões, entendeu? E não poderia ser diferente em relação à questão da gasolina. A Petrobras, quando procura financiar seu investimento, ela o faz de três fontes diferentes. Primeiro, a geração de recursos próprios, depois a captação no Brasil, empréstimos, e depois a captação no exterior. Reafirmando, a Petrobras até lança ações na Bolsa de Nova York. Isso é absolutamente necessário, porque os investimentos da Petrobras são altíssimos. Então, ela necessita financiar parte desses investimentos. Quando ela faz isso, ela se submete a uma série de regras de comportamento que são exigidas pelos investidores. Deveriam ser exigidos pelos investidores aqui, em grande parte são. Uma delas é que a Petrobras vai vender o seu produto a preço de mercado. Não vai ser nem acima, nem abaixo. Ela não vai ter um monopólio para jogar o preço acima, mas também não vai dar subsídio do seu próprio lucro para financiar o preço da gasolina. Então, a Petrobras tem uma série de compromissos de investidores que querem que a Petrobras, que querem aportar recursos na Petrobras, mas querem que a Petrobras funcione como uma empresa, tenha os seus lucros do tamanho que o seu esforço pode produzir. Então, a Petrobras, necessariamente, ela vincula o preço dos seus produtos internamente aos preços do produto no exterior. Ora, então, o que influi aí? Influi, primeiro, o custo da produção, tá? Segundo, o preço no exterior, e terceiro, o preço do dólar. Essa hoje é uma das questões principais do preço da gasolina. O dólar tem uma componente que é especulativa e outra componente é que ele reage à situação do país. Se o país está vivendo turbulência, como agora está, esse governo é incapaz de proporcionar uma paz, uma tranquilidade para os agentes produtivos. Então, se esse governo não proporciona paz, os investidores tendem a se retirar do país, a retirar o seu capital da Bolsa, a retirar das empresas, a cobrar os seus empréstimos e não renová-los. Então, um dos componentes disso, obviamente, é o preço do dólar, que ele está supervalorizado. O dólar hoje
está R$ 5,3, 5,4 reais. Ele está supervalorizado, ele era para estar por volta de 5. Ele influi no preço da gasolina, porque o preço da gasolina é um preço internacional. Você, ao trocar dólar por cruzeiro, você faz o câmbio, tá, com dólar a 5,4. É terrível isso. Mas também há uma outra fonte de pressão. Quais são? São os estados e o governo federal. Como a Petrobras é receita líquida e certa para o governo federal, para os estados, eles aumentam a taxa de ICMS em cima do petróleo. Então, as taxas de ICMS são altas em cima do petróleo. Não é caso de 8%, 10%, não, é 15%, mais ainda por cento. Então, são duas fontes de pressão para a gasolina estar cara. Uma é a incerteza na economia que faz com que o preço do dólar aumente. Segunda, os estados querendo arrecadar. Obviamente, tem uma terceira componente, mas que isso daí é para todo mundo, que é o preço do petróleo internacional. A troca. Quando tem muito estoque de petróleo, o preço cai. Quando tem pouco estoque de petróleo, o preço sobe. Mas isso nós não temos controle. Depende da economia mundial estar funcionando a pleno vapor, aí se consome mais petróleo. Se não está funcionando a menos vapor, se consome menos. Quer dizer, esse dado do preço internacional do petróleo é uma coisa dada que a gente não tem interferência. Nas duas que nós temos interferência, os estados e o governo federal contribuem decisivamente para aumentar o preço da gasolina. Na sua opinião, e aí já vou resgatar um pouquinho da história, como secretário de Finanças e Planejamento do Estado no governo Vilma de Faria, teria como o governo abrir mão de um pouco dessa receita proveniente do ICMS quando se fala em gasolina, Nelson? Olha, os estados já tiveram até numa situação pior, hoje estão numa situação melhor. Isso só poderia ocorrer se houvesse uma racionalidade na gestão. O que eu chamo de racionalidade na gestão? Por exemplo, o número de funcionários públicos. Será que é esse que número não poderia baixar? Nós temos um grande número de funcionários públicos que não a oferta do bem público ela é muito deficiente em hospitais e outras coisas mais. Então, nós teríamos que procurar uma racionalização do gasto no Estado para poder baixar as alíquotas. É difícil o Estado fazer isso. O ponto mais acessível na questão do preço da gasolina seria termos uma tranquilidade política, uma paz política. E quando eu falo paz, não quer dizer que seja algo morto. Não, pelo contrário, os debates ocorrendo e tudo mais, mas sem essa insegurança, sem ameaça de golpe que esse Estado, que esse governo está proporcionando. Nelson, e aqui eu vou prolongar um pouquinho esse debate da economia e política, aproveitar seu gancho, para perguntar o seguinte: tivemos aqui uma queda na Bolsa, por conta do 7 de setembro, que está recente, inclusive. A Bolsa estava até tinha um pouco de paz, né? Teve despencou nesse ano por conta de outro acontecimento político. Até que ponto a política interfere no caminhar da economia de um país? Interfere totalmente. Eu digo totalmente porque o empresário precisa de uma certa previsibilidade. Ele precisa ter a calma
para poder comparar o quanto o investimento dele vai render ou se ele destina esse investimento para títulos do governo. Então, se ele percebe que há muita incerteza, que o investimento que ele vai fazer não vai ter a garantia de um certo retorno, que seja superior, por exemplo, à taxa Selic, ele não investe, ele prefere jogar na taxa Selic. Ao não investir, não gera emprego, não gera renda, não gera renda para o Estado, renda pessoal e renda para o Estado. Então, a questão da tranquilidade no governo é uma coisa essencial, a questão de você ter perspectiva de que o seu investimento vai ter retorno. Você pode até errar nos cálculos, mas isso aí é um problema seu. Agora, quando você não pode fazer cálculos, porque a insegurança está muito grande, ele tende a recuar totalmente. Então, é muito ruim esse clima que se instalou, que vem se instalando, que ocorre nos últimos 20 anos sobre a economia brasileira. Nelson, e aqui, como economista, queria sua visão de especialista no assunto, de gestão também, se pudéssemos avaliar o desempenho, a desenvoltura de Paulo Guedes, ministro da Economia. Se a gente pudesse dar uma nota, qual seria a sua nota e por quê? Esse é o ponto de climão da nossa conversa. Olha, independente do conhecimento econômico, independente do conhecimento político, tem uma coisa que é primordial. Esse governo, com Paulo Guedes, foi eleito para fazer reformas no Estado. Como conseguiu fazer, num primeiro momento, a Previdência, que era já algo que vinha do governo Temer. Ele apenas encerrou isso. Mas era para fazer uma reforma administrativa, tributária. Ele se comprometeu com isso. Ele foi eleito por isso. Tá? A reforma administrativa que foi negada no governo anterior do Temer, ele se comprometeu a fazer isso. Então, ele foi eleito por causa disso. Se ele não entrega, é um sinal muito ruim. As perspectivas se tornam negativas. Na época da eleição, todo um diagnóstico estava sendo feito, e um diagnóstico bem próximo do real, que a economia brasileira precisava de transformações, precisava de mudança. E ele quis encarnar essa mudança. Agora, na medida que ele encarnou lá no passado, ele era o principal agente de mudança e não consegue entregar o que ele prometeu, tá? Independente da capacidade dele, ele não consegue, independente de não ser um problema só dele, o problema também está no chefe dele, que não faz nenhum esforço para isso, é ruim. Então, a nota dele não poderia ser uma nota boa, vamos dizer assim. Entendi. Nelson não quer deixar aqui a nota aberta, né? Vai deixar a meta aberta para ver se Paulo Guedes, até o final do mandato, consegue superar aqui a expectativa. Tá bom? Nelson, estamos chegando já no final da nossa conversa. A gente já se alongou bastante, inclusive, sei do seu tempo e da sua disponibilidade. Inclusive, já agradeço. Queria saber, assim, como última pergunta, é possível ter esperança que a nossa economia, que a economia brasileira, possa voltar aos trilhos e que a gente possa ter um país que tenha prosperidade? Muito, é possível ter muita esperança, sim. Agora, não na continuidade. É preciso ter esperança se houver mudança, se houver transformação. Para isso, é preciso uma certa liderança de alguém que leve isso adiante. Coisa que não está sendo feita pelo presidente da República, nem pelo ministro da Economia, nem nada. Então, nós precisamos entrar no próximo governo com uma liderança
que seja capaz de proceder mudanças. Nós estamos vendo a situação polarizada entre dois, eu diria até dois lados da mesma moeda, um que diz que não precisa, enfim, mudança na área administrativa, na área coisa, e o outro que fala que precisa, mas é incapaz de levá-la adiante. Então, nós precisamos arrumar uma terceira via que prometa e consiga tranquilizar a economia do Brasil, no Brasil, através do diálogo, através de coisa, para proceder mudanças. Então, é possível ser otimista com o Brasil, sim. Nelson Tavares Filho, muito obrigada por sua participação aqui no Tempo de Cidadania. Vou deixar aqui os canais abertos para a sua última mensagem para a nossa audiência. Tá, muito obrigado, Suelen, muito obrigado a quem frequenta o canal do Cidadania. Estarei sempre aqui à disposição de vocês, dizendo que a economia ela precisa ser traduzida em palavras fáceis, de fácil entendimento. Esse daí é que é o real, para que nós todos possamos compreender e entender a necessidade das transformações que a economia brasileira necessita. Eu digo a vocês muito obrigado por esse espaço. Obrigada, Nelson Tavares Filho, economista e também secretário de Finanças e Planejamento do Rio Grande do Norte, e aqui no governo Vilma de Faria, não é? Obrigada pela participação, Nelson. E você fique ligadinho aqui no Tempo de Cidadania para ver mais entrevistas como essa, viu? Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações, curta, comenta e compartilha também. Ótimo. Obrigada, Nelson. Tchau, tchau.